Good, guys! No episódio de hoje, vocês vão conhecer um pouco mais sobre um dos ícones da literatura norte-americana. Um cara tão emblemático, tão famoso, que ele é citado ainda diariamente nos Estados Unidos, assim, em escolas, às vezes em bate-papo sobre cultura, sobre cinema, sobre livros, literatura. Um cara muito bonachão também, um aventureiro. Eu tô falando de Ernest Hemingway e suas top 5 frases, quotes, que ele disse em vida. Bem, galera, Hemingway nasceu nos subúrbios de Chicago. É uma cidade grande, né? Mas a família dele tinha um chalé retirado, assim, né, no interior. E lá ele despertou o gosto dele por pesca, caça e por viver ao ar livre. Uma das paixões dele, né? A outra, que era escrita, ele também começou a desenvolver na escola quando ele escrevia para o jornalzinho da escola. Ao terminar o seu tempo de escola, ele conseguiu um emprego exatamente como jornalista para o Kansas City Star. Só que ele tinha esse espírito aventureiro nele. O Hemingway sempre foi assim, um cara de desbravar, querer desbravar território. E estava rolando a Primeira Guerra Mundial, ele assim pensou, cara, eu vou ter que estar lá nesse front, eu quero ver o que está rolando. Corajoso, hein? Ele foi motorista de ambulância na Itália, na Primeira Guerra Mundial. E daí ele acabou sendo ferido, e quando ele estava se recuperando lá, antes de voltar para os Estados Unidos, ele conheceu lá uma enfermeira pela qual ele se apaixonou, guys. E quase casou, mas em cima da hora ela acabou deixando ele para ficar com outro homem. After a long think by myself, and I am afraid it is going to hurt you. I was trying to convince myself it was a real love affair, because we always seemed to disagree, and then arguments always wore me out, so that I finally gave in to keep you from doing something desperate. But I am now and always will be too old, and that's the truth. And I can't get away from the fact that you're just a boy, a kid. Um pouco dessa história real de vida dele, ele retratou depois num livro que ele fez muito famoso, A Farewell to Arms, que é Adeus às Armas. Um dos seus top livros aí, ele relata com personagens fictícios um pouco dessa história aí da Primeira Guerra Mundial. Bem, Hemingway voltou para sua terra natal, para os Estados Unidos, ainda estava se recuperando aí de alguns ferimentos da Primeira Guerra, e ele conseguiu trabalho no jornal Toronto Star. Logo em seguida, ele também conheceu uma moça de Chicago, a Hadley Richardson, que viria a se tornar sua primeira esposa. Após algum tempinho, um período de tempo assim, ele teve a oportunidade de ser correspondente estrangeiro em Paris. Claro que ele aceitou, né? Hemingway disparou para Paris, trabalhando pelo Star, ainda pelo Toronto Star, levou a mulher, levou a Hadley com ele. Lá em Paris ele acabou conhecendo uma galera que ficou conhecida depois como The Lost Generation, ou a Geração Perdida. Foi uma galera de artistas que estava lá em Paris e ele se encontrava lá para tomar uns pilequinhos lá, umas e outras com essa galera aí, da qual estavam Gertrude Stein, estava Pablo Picasso, James Joyce, o F. Scott Fitzgerald, que é outro grande escritor americano, né? Então ele começou a trocar ideia com essa galera. E nesse meio tempo, lá em Paris, nasceu o primeiro filho dele com a primeira esposa dele também. Outro hábito que ele adquiriu na vida foi o de ver o Festival de San Fermín, que acontecia na Espanha anualmente. Esse festival, até hoje, né, ele é muito tradicional, ele mostra corridas de touro na rua, né? Então ele ia todo ano para lá, para Espanha, né, para participar desse festival aí. E isso foi retratado daí no livro dele, O Sol Também Se Levanta, título original The Sun Also Rises. Então, galera, depois do Hemingway publicar O Sol Também Se Levanta, ele teve problemas ali com a primeira esposa, porque ele tinha tido um affair com uma tal de Pauline Pfeiffer, e aí eles se separaram. Logo que o divórcio ocorreu, ele casou com a Pauline Pfeiffer, né, tornando-se assim a segunda esposa de Hemingway. Decidiram voltar daí, morar nos Estados Unidos, foram para um lugar assim maravilhoso que é Key West, né, bem lá na Flórida, lá na região perto de Miami, e lá ele conseguiu terminar o seu segundo romance, O Adeus às Armas. Eles também tiveram um filho, tá, chamado Patrick, desse segundo casamento do Hemingway. Bem, durante os anos 30,
Quando ele não estava escrevendo, o Hemingway estava atrás de aventura. Ele fez vários safaris na África, atrás de caça e caçar animais. Ele participou de várias touradas na Espanha, essa corrida de touros ele ia sempre. Ou ele fazia pesca submarina lá na Flórida, onde ele morava, né? Então, assim, um cara muito, muito aventureiro mesmo. Quando teve a Guerra Civil Espanhola, em 1937, ele foi mandado para lá como correspondente estrangeiro. E nessa ocasião, ele conheceu uma correspondente estrangeira também chamada Martha Gellhorn. Não deu outra, né? O cara também gamou nela e ela viria a se tornar a terceira esposa do Hemingway logo em seguida. Os fatos e as principais histórias da Guerra Civil Espanhola são retratados daí no que viria a ser o próximo romance dele, For Whom the Bell Tolls, Por Quem os Sinos Dobram, que virou um baita clássico do cinema aí com o Gary Cooper e com a Ingrid Bergman alguns anos mais tarde. Esse livro também, guys, foi indicado ao Pulitzer, tá? Indicado ao prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio da literatura, né? Então, guys, Hemingway e Martha, agora casados, né, adquiriram uma fazenda perto de Havana, Cuba, para ser a residência de inverno dos Hemingways, né? E aí logo explodiu a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa de louco, ele foi trabalhar como correspondente de guerra lá. E Hemingway viu com os próprios olhos alguns momentos assim marcantes, cruciais da guerra, como por exemplo o famoso Dia D, né? Que aconteceu. Ele estava lá, ele visualizou tudo como correspondente de guerra. Mas pro final da Segunda Guerra Mundial, Hemingway conheceu Mary Welsh. Vocês querem saber o que aconteceu com eles? Tem alguma ideia? Wife number 4. Viria a se tornar a quarta esposa do Hemingway, a Mary Welsh. Aí ele separou da pobre Martha. Em 1951, guys, Hemingway publicou O Velho e o Mar. Também virou uma obra do cinema com Spencer Tracy, alguns anos depois. E esse é talvez o livro mais famoso de Hemingway. Ele ganhou, com esse livro, o prêmio Pulitzer. E depois, em 1954, ele foi agraciado com o prêmio Nobel, né, de literatura. Então, assim, chegou ao auge de sua carreira. Ele continuou se aventurando na África, ele sobreviveu a 2 quedas de avião na África e várias lesões que aconteceram por causa das aventuras dele. Só que daí, com essa idade já um pouco mais avançada, ele começou também a ter problemas assim de pressão alta, começou a ter problema no fígado e já não conseguia ser o mesmo Hemingway, né? O mesmo cara aventureiro de se meter em tudo que é coisa. E isso aí causou nele uma depressão muito grande. E aí vem a parte triste, né? Infelizmente, Hemingway, em 1961, ele voltou a morar em Idaho e lá ele cometeu suicídio, guys. Ele estava assim já impossibilitado de muita coisa, deprimido, acabou ceifando a própria vida em 1961. Há uma história de que o pai de Hemingway se suicidou lá em 1929, que a mãe de Hemingway tinha dado daí a arma do pai para ele, e ele ficou nunca sem entender direito de por que aquilo, né, se a mãe dele queria que ele fizesse tal coisa, ou que era apenas para lembrar do que o pai dele tinha feito. Então ele tinha esses questionamentos na vida dele, sabe? Mas enfim, também tem muita história engraçada do Hemingway, muita coisa doida que aconteceu. Por exemplo, o diretor de cinema Orson Welles diz que quando eles se conheceram, eles saíram na mão, briga de tapa e coisa, e depois ficaram grandes amigos. Também rola a história de que, cara, é um pouco cruel isso, né, guys? Pelo amor de Deus, olha o que o cara fazia. Mas essa história aí foi confirmada depois, foi double-checked, que ele, para pescar, ele conseguiu num dia pescar 7 marlins. Isso é um recorde. Mas que ele chegou a metralhar tubarões na água. Fala sério, Hemingway, seu retardado. Ok, guys, isso foi um pouco do que esse cara fez, polêmico ou não. Vai ter gente que vai detestar ele, tem gente que ama, tem gente que só dá risada, enfim. Tá aí um pouco da história desse cara e agora eu vou falar pra vocês as top 5 quotes que Hemingway falou em vida. Vamos a elas. Embalados pelo som de For Whom the Bell Tolls, do Metallica, uma homenagem ao famoso livro de Hemingway, vamos às suas 5 frases. Number 5. Never delay kissing a pretty girl or opening a bottle of whiskey. Nunca demore demais para beijar uma bela garota ou para abrir uma garrafa de whisky. Quote number 4. Always do sober what you said you would do drunk. That will teach you to keep your mouth shut. Sempre faça sóbrio aquilo que você disse que faria bêbado. Isso vai te ensinar a manter a sua boca fechada. Number 3. Critics are men who watch a battle from a high place, then come down and shoot the survivors.
críticos são aqueles caras que assistem a batalha lá do alto e depois eles descem apenas para atirar nos sobreviventes. Quote number 2. There is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility lies in being superior to your former self. Não há nada nobre em ser superior aos seus compatriotas. A verdadeira nobreza está em ser superior ao seu antigo eu, a quem você era antes. And finally, guys, quote number 1. The rain will stop. The night will end. The hurt will fade. Hope is never so lost it can't be found. A chuva irá parar, a noite irá acabar e a dor irá sumir. A esperança nunca está tão perdida que não possa ser encontrada, guys. Com essas frases nos despedimos de mais um episódio. Segue o canal, guys. Dá um joinha, ativa o sininho para notificações e próxima semana mais dicas de inglês. See you!